mais uma vez, estamos aqui com vocês nesse novo episódio do Glasgow 15. Eu, Dr. Renato Dumareschi, e estamos com um convidado hoje, patrocinados, como sempre, pela Tulipa, distribuidora de cervejas especiais, e um clube de assinaturas, que fica ali na Afonso Pena e funciona de terça a sábado, até às 18 horas de segunda a sexta, de terça a sexta, e no sábado, aos sábados ela funciona até às 14 horas. Ela representa as cervejas Everbril de Santos, Guitera de Rio Grande do Sul e Tesla de Campinas. Também, como nosso patrocinador, temos o laboratório Alexander Fleming, que está sempre junto com a gente nessa parceria duradoura. Doutor Renato. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo. Realmente é um prazer estar aqui de novo, né? Lembrando também que o laboratório Alexander Fleming tem 2 unidades, né? A matriz fica na Avenida Campos Sales, 694, no Tirol, né? E a filial fica na Avenida Miguel Castro, número 10.095, em Lagoa Nova. Estamos hoje aqui com um convidado, Dr. Rubens de Castro, né? Que é um advogado tributarista. Ele faz parte do nosso escritório, do Dumareschi Advogados Associados, e no setor de direito empresarial, médico, e a parte tributária é toda feita por ele. Achamos interessante trazê-lo aqui porque a gente percebeu que as empresas médicas têm sofrido um pouco com essa questão da atuação do fisco, né, perante as empresas, a dificuldade que os médicos têm, das empresas médicas têm com relação à contabilidade, que mesmo quando é específica para a empresa médica, ainda comete, né, algumas faltas, alguns escorregos. E a gente achou interessante convidá-lo para passar essas informações, para deixar os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, o máximo de informados, né, plenamente orientados com relação a isso. Boa noite, meu amigo Rubens. Seja muito bem-vindo, né? E espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? A quem estiver nos ouvindo nesse momento. Estamos, né, nesse bate-papo bom, né? Da gente poder orientar os ouvintes, né? Trazer informação que seja útil, né? Para a vida de cada um, né? Para o seu dia a dia, para a sua profissão, para a sua clínica ou hospital. E vamos lá, vamos começar falando aí sobre temas, né, que são, ou pelo menos deveriam ser mais do dia a dia dos médicos, né, já que faz tanta diferença na vida deles. É verdade. E Renato falou um ponto muito, muito importante que os médicos não têm. Eu, como médico, sei que a gente não tem muita sintonia com esse tipo de situação. De financeiro. Às vezes tem médicos que não sabem nem cobrar os seus procedimentos, quanto mais justificar frente a imposto de renda, frente a fisco, que é um trabalho muito mais dispendioso. Então, eu queria que você aqui explanasse aí, passeasse um pouco sobre as situações dos médicos enquanto sozinhos numa clínica, somente ele de médico, ou com um pool de médicos funcionando, outras especialidades, somente atendendo particular, ou 1 ou 2 convênios, ou atendendo todos os convênios. O que é que você pode nos ajudar nesse sentido? Ajudar a gente e ajudar os nossos ouvintes, que isso daí, e espectadores. Claro. Assim, claro que é até trivial a gente dizer assim, que é muito caso a caso, né, Sidney? A gente precisa primeiro fazer uma avaliação de cada caso, né? Claro que tem médicos que, por exemplo, né, usando aqui o exemplo da nossa capital, né, tem médicos que eles são cooperados da Unimed Natal e eles, tecnicamente, não têm a opção, digamos assim, de receber através da pessoa jurídica, né, eles estão meio que vinculados a receber pela pessoa física. Então, para esse médico, como ele não tem essa maleabilidade, né, de receita, ele vai ficar vinculado a sempre, né, tá ali com o seu imposto de renda vinculado à sua pessoa física. E aí não tem muito como planejar isso. Mas para o médico que tem a sua clínica, né, que, digamos, imagino que seja a maioria dos médicos, né, de Natal,
a gente tem diversas formas de planejar a tributação da pessoa jurídica desse médico, né? Seja ele tendo uma clínica, seja ele tendo um hospital dia, seja ele tendo uma clínica grande ou pequena, seja ele tendo aquela pessoa jurídica, que é muito comum essa figura, que o médico tem só para procedimentos. Eu tenho ali, né, sou cooperado da Unimed, mas eu tenho uma pessoa jurídica que eu faço, de repente, procedimentos para outros planos de saúde, procedimentos, às vezes, até para o Estado, né? E às vezes até... Laboratório também. Laboratórios. E se reúne, às vezes, só para fazer, por exemplo, procedimentos com colegas, né, da mesma especialidade. Então, para essas pessoas jurídicas, para essas sociedades, existem diversas formas de você planejar a sua tributação, certo? As mais comuns, né, a gente até sempre diz isso, né, as mais comuns estão sempre ali dentro do espectro do lucro presumido, certo? Via de regra, salvo raras exceções, o lucro presumido sempre vai ser a melhor opção para os médicos. Evidentemente, como eu disse, caso a caso, pode haver suas exceções. Então, aquela pessoa jurídica, o médico tem aquela empresa, então abre a pessoa jurídica e opta pelo lucro presumido. Isso, é isso? Via de regra, né, esse já é um... É o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Por que o lucro presumido é o mais em voga, assim? Qual é a atratividade, né, disso? Por que isso acontece? Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente, normalmente, a dúvida que se tem é lucro presumido versus o Simples Nacional. O Simples Nacional ele vai ter ali aquela quantidade, aquelas faixas, né? de variação, e vai variando a alíquota de acordo com que o faturamento cresce. Recentemente, a gente atendeu uma pessoa que é dona de uma clínica, certo? E ela disse, olha, eu passei por um constrangimento de descobrir que eu estava pagando, cheguei a pagar 32% de carga tributária na minha pessoa jurídica. Eu só tive como botar a mão na cabeça e ter pena da pessoa, porque não tem mais o que fazer, né? Já se optou por aquele regime tributário e já foi feito o pagamento no ano corrente. As certo? alíquotas do Simples, elas vão aumentando automaticamente, né? Se o faturamento vai aumentando, de repente você está tomando bomba de tributo em cima de tributo, quando vê é 32%. Então, um terço do seu faturamento só de imposto. E se ela optasse desde o início por um procedimento ou um programa desse com um tributarista adequado, ela reduziria até para 8%? Não, seria um pouco mais, né? Ficaria mais próximo ali de 10%. 10%. Mais perto mais de 8% abaixo, do que né? de 32%. Mais abaixo de 10%, né? Mas digamos que sim. Estaria mais ali entre 8 e 10 e não pagando 32%, né? Que a gente está falando de praticamente o triplo da carga tributária. Que já estava optando por isso, ela não pode adequar e fazer uma mudança desse sistema, desse programa, e no ano seguinte, no ano vindouro, optar pela nova modalidade? Isso, excelente pergunta, né? Existem, assim, diversos casos que, na prática, podem, né, se mostrar com saídas diferentes. Mas uma saída que seria tranquila, por exemplo, de repente, você até começar uma pessoa jurídica nova. Sim. Certo? Você abrir um outro CNPJ, certo? Para que você conseguisse, de maneira mais imediata possível, já transferir, digamos assim, todo o seu recebimento do seu faturamento para uma nova pessoa jurídica já optante do lucro presumido. Que aí você consegue fazer isso de maneira bem mais rápida e é uma saída, digamos assim, tributariamente segura para você... A dúvida é, os convênios, eles nunca são difíceis de cadastrar uma nova pessoa jurídica. Se aquela pessoa jurídica que tem lá o lucro presumido de 32%, enfim, o lucro estava errado, e ela abre uma nova pessoa jurídica, vai ser difícil migrar aqueles convênios que ela já tinha para isso, porque isso é um questionamento muito importante. Hoje as clínicas, aliás, os convênios, as operadoras de plano de saúde, não querem mais cadastrar novas clínicas. Então, quem tem, quem não tem, está mais difícil de conseguir. Lá vai você passear, mandar alguém, aí vai a pessoa da clínica, vai você, vai seu advogado, vai despachante, vai contador, e é quase um rito de humilhação frente aos gestores de planos de saúde para conseguir isso. E será que, ao abrir uma nova PJ, ela não vai cair nessa mesma demora, nesse mesmo penduricalho de ficar fazendo tudo isso? Isso seria uma medida de emergência, né? Você não pode esperar até janeiro do ano que vem e você percebeu que a sua tributação está... Mas ela não pode usar nada daquela pessoa jurídica porque não estava cadastrada. O ideal é ter um planejamento tributário, né? Essa é a importância de você ter um planejamento tributário prévio para não deixar a situação emergencial acontecer e depois você se vê, de repente, por questões administrativas e para não ter indisposição com o plano ou ficar nessa situação, né, de, como você disse, humilhação frente ao plano de saúde, você eu não queria passar por essa humilhação, eu não queria passar por esse constrangimento, não queria criar caso com o plano, eu vou me submeter a pagar
pagar uma tributação maior até que eu possa virar o exercício e voltar a ser optante, de repente, do lucro presumido. Eu digo isso porque muita gente está ouvindo a gente e tem essa curiosidade e vai concordar com o que eu estou dizendo. É muito difícil mesmo você, numa nova PJ, que você já tinha há muito tempo e com todos os convênios operando por ela, você conseguir, não vou dizer nem convencer, mas conseguir mostrar que aquele ali vai funcionar como que estava antes. Só estou mudando o sistema, como se chama, tributário. Uhum. É difícil. Às vezes acontece porque, outro CNPJ, a gente vai ter que cadastrar. As operadoras até desconfiam de que você esteja usando de um artifício diferente para poder colocar só um procedimento e consultas aqui. Enfim, é meio desconfiado. É um campo bem minado. Você sabe disso mais do que a gente. Naturalmente. Mas é bem minado esse tipo de situação. Mas é isso que a minha dúvida seria essa. Talvez fosse menos cansativo esperar para o ano seguinte. É evidente que se a gente está em maio, em abril do ano, esperar quase um ano todo é complicado. Mas se a pessoa vai ficar uma nova PJ sem os convênios, porque ela não vai ser credenciada naqueles convênios, é uma situação meio complicada. Essa situação por isso que você decorrente... está aqui e é por isso que a gente deve procurar você. Essa situação é decorrente do desleixo, da pessoa ter deixado o barco correr. Sim, mas se já aconteceu isso e eu quero corrigir agora, talvez essa correção seja melhor dessa forma do que da forma mais certa, mais pragmática, que ocorreria tudo bem, se os convênios enxergassem aquilo com bons olhos. E eles enxergassem como uma forma simples de, não, vamos ajudar você, que você está nos ajudando e está ajudando o nosso usuário. Ele não pensa isso. Ele quer se ajudar. Ele não quer ajudar ninguém, não quer ajudar o usuário, ele quer se sustentar. Os convênios operadores de plano de saúde estão cada vez mais nessa tomada aí, nessa pegada. Você passou por um bocado agora, uma operação bem complicada e eu acho que você concorda com o que eu estou dizendo. Rubens, na pessoa jurídica, né, de uma empresa médica, existem os tributos que são relacionados aos serviços médicos hospitalares e os serviços médicos, estritamente, por exemplo, consulta, né? E você tem um serviço de caracterização tributária, de planejamento tributário para essas empresas que tem dado muito certo, tanto para a parte do ISS, como para a parte do CSLL e do IRPJ. Explique para a gente um pouquinho como é cada cenário. A gente estava falando aqui de outra PJ, eu me lembrei de um cliente que ele tem duas PJs, né? Uma para justamente ele ter o benefício do IRPJ e do CSLL e a outra para ele ter o benefício do ISS. Explica para a gente um pouquinho como é que é isso. Perfeito. O que é que acontece na prática, né? A medicina, ela tem mais de, digamos assim, mais de uma face quando você diz, quando você está falando de parte tributária, certo? Existe, né? Acho que até no inconsciente popular, né, dos médicos, aquela coisa de que hospital paga menos imposto de renda porque tem aquela questão de serviços hospitalares. Tudo bem, eu acredito que isso seja de conhecimento um pouco mais amplo dos médicos no geral, seja aqueles que se interessam mais pelo tema, né, de tributo, da parte tributária, empresarial, ou aquele que é mais ali, né, deixa que algum sócio administrador da clínica, ou eu sou só, né, uma pessoa física prestando serviço, né, mas você acaba tendo um pouco mais desse conhecimento. Então, o que é que acontece? Essa questão de serviços hospitalares existiu, né, durante muitos anos uma grande pressão do fisco, né, quando eu digo fisco, eu digo da Receita Federal, para estipular normas que tentassem vincular, né, somente aos hospitais esses benefícios tributários que a lei faculta, né, às empresas que prestam serviços de saúde no geral. É isso, e aí sejam médicos, né, ou outras profissões como dentista, enfim. E aí, por muitos anos, e digamos assim, através de muitas resoluções, foram criados embates, né, entre os contribuintes, as sociedades, e o fisco, né, onde o fisco queria cada vez mais restringir, trazendo obrigações, dizendo que para você ter direito, você poderia não ser hospital, mas desde que você fosse pelo menos uma espécie de hospital dia, onde você tivesse leitos, alguma enfermaria, ou funcionasse, né, serviço de home care, ou tivesse um SOS, alguma coisa dessa natureza, né? Então, impunha uma série de requisitos. E ficou por muito tempo, né, com essa coisa na mente, né, das pessoas de que só vou ter direito se eu for hospital, se eu prestar um serviço eminentemente hospitalar. E isso não é divulgado, né? A gente até brinca assim, o fisco não vai bater a sua porta para dizer assim,
olha, Sidney, agora eu estou reconhecendo um direito seu de não ser tributado, né, nas bases de cálculos convencionais, e sim uma reduzida que vai lhe possibilitar uma redução no seu imposto de renda. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pagar, ele vai ficar ali só recebendo. Mesmo quando existe um posicionamento mais favorável, às vezes até a pessoa faz um requerimento e ainda não consegue. Isso, ele cria um subterfúgio ali, faz um puxadinho, mas não é bem assim, veja bem. É sanguessuga. E faz de tudo para que você continue, se você já vinha pagando, você continue a pagar. Essa ação do ISS é uma ação antiga, né? Que é a ação para as empresas que têm sociedades de médicos que trabalham com serviços médicos. Por exemplo, o Sidney tem mais 3 dermatos que trabalham com ele e eles prestam serviço de dermatologia. Então, ele tem direito a pagar ISS, ao invés de ser 5% do faturamento, pagar uma taxazinha mensal. E essa taxazinha mensal é fruto de uma lei recente reconhecendo esse direito. E a pessoa vai no fisco, pede por isso e ainda não consegue. Ainda precisa judicializar. Isso, eles ainda criam, né, algum fator extraordinário para tentar impedir que o contribuinte tenha acesso a isso. Então, a questão do CSLL e RPJ, né, que seria a diminuição da carga tributária para serviços hospitalares, que é aquela que a gente falou que pode chegar até 7,8%, né, de redução da carga, assim, sobre o faturamento, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Quando a gente pensa no faturamento, você imagine, né? 7,8%, dependendo do tipo de serviço que você presta, às vezes é o que você consegue tirar de lucro da sua empresa, né? Assim, mantendo investimentos que você faz, etc. Você acaba tirando algo próximo disso, às vezes tira um pouco mais. Mas quando você coloca 7,8% a mais, entrando como lucro líquido de uma carga tributária que você pagava até o mês anterior e de repente agora está livre para você fazer o que você quiser na sua empresa, convenhamos, eu não consigo enxergar alguma empresa que não pudesse afirmar que isso é algo substancial, né, digamos assim, no seu lucro. Então, essa questão que a gente estava falando, né, dos serviços hospitalares, eles não eram reconhecidos para todo contribuinte né, para toda a sociedade que presta serviços médicos no geral, de saúde no geral. E aí, ano após ano, né, a jurisprudência, né, que para quem não entende o termo jurisprudência, são as decisões recorrentes dos tribunais, ela vem caminhando no sentido de cada vez mais reconhecer que as empresas que prestam serviços de saúde, e aí seja serviço de home care, seja serviço de tratamentos, seja serviços só cirúrgicos, digamos, você tem uma sociedade que você não tem uma clínica, você não tem um espaço físico, ou às vezes até tem, mas não é ali que você presta o serviço. É ali só que você se organiza para ir fazer, por exemplo, cirurgias em hospitais. Né? Que é a maioria, né? A pejotização da medicina, né? É muito forte, né? Tem. Então, você tem ali um grupo de ortopedistas, né? E eles se reúnem para operar em conjunto, né? Enfim. E aí eles montam aquela sociedade só para isso, mas eles não fazem muitos atendimentos em consultório. É mais para operar, às vezes opera para o SUS, às vezes opera para plano de saúde, enfim. Às vezes faz aquelas escalas de plantão em hospitais, né? Para ficar prestando serviço. E aí esses são serviços hospitalares. Embora a pessoa jurídica ela não seja um hospital, né? Mas o fisco não quer que ninguém saiba disso, né? Quer que você continue pagando o imposto de renda ali, como a gente diz assim, pelo valor cheio, né? E não pela base de cálculo reduzida. Então, precisa ter essa informação, né? Isso é realmente algo poderoso para os médicos, né? Que se reúnem em sociedade. Então, eu quero que você se debruce mais sobre isso daí, sobre esse tema, sobre aquele grupo de médicos que estão fazendo um determinado serviço e para aquele médico que só está ele ou no máximo com outro colega, numa clínica nesse sentido. Então, fica uma observação. Esse grupo de supostos ortopedistas que estão aí, eles devem, então, entrar em conversa com algum advogado tributário para saber sobre essa diminuição do imposto que recai sobre ele, sobre a atividade dele? A gente... assim, não posso falar de como é feito em todos os casos, né? Vou falar como a gente costuma proceder. A gente faz primeiramente uma análise de caso, certo? Onde a gente vai fazer, primeiro, olhar que tipo de serviço esse médico presta, né? Como o Renato tinha levantado anteriormente, existe uma distinção tributária sobre serviço de mera consulta, que é aquela em que o médico senta, né? Você está ali sentado, o paciente chega, você simplesmente, com papel e uma caneta, né? Sendo assim, grosso modo, você consegue atender a toda a demanda do seu paciente. Sim. Existe aquele serviço que você não faz apenas
no seu consultório, né? Não apenas assim, examinando o paciente com papel e uma caneta. Você vai precisar de recursos hospitalares. Sim. Você precisa de uma sala de cirurgia, você precisa de um material de apoio, você precisa de exame diagnóstico. Então, esses outros serviços, né, eles são caracterizados como serviços hospitalares. E esses gozam, né, dessa redução de base de cálculo no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. Excelente dica, excelente comentário. O mero atendimento, né, que é como se denomina no campo tributário, o mero atendimento, né, ele não se caracteriza como um serviço hospitalar, sim, certo? Ele tem essa distinção, é feita essa distinção, e aí um é tributado com base de cálculo reduzida e o outro é feito com a base de cálculo cheia, né? Vamos usar essa terminologia para facilitar. E aí, quando grande parte, né, do volume daquele atendimento, daquela pessoa jurídica, né, digamos que fosse geriatria, por exemplo, você não vai ter algo substancial na parte, por mais que eu tenha, a maioria seja geriatra, mas tenha um que opera, digamos, isso, certo? Uma especialidade que opera. Ou de material de valor agregado, né? Isso. E aí, uma parte, né, uma fração daquela pessoa jurídica, ela está caracterizada como serviços hospitalares. A outra, digamos assim, o maior volume, não. Então, nesses casos, né, quando a gente identifica isso, muitas vezes vale mais a pena você ir para o imposto de renda, você ir para a retirada do 5% do ISS, visando pagar o ISS fixo, né? Lembrando que quando a gente brinca assim, né, tirar, não é assim, você não vai pagar imposto e aquela mágica acontece. Não, simplesmente você vai para uma opção tributária, né, que hoje, inclusive, existe já a lei, né, regulamentada desde o ano passado, e isso historicamente era muito discutido na justiça, mas hoje a gente tem uma lei. Embora, né, como o Renato já disse, muitas vezes você mesmo tendo essa lei, mesmo tendo a previsão, mesmo estando 100% enquadrado, você vai ter que judicializar porque o fisco não reconhece espontaneamente. Então, para essas empresas, né, que estão muito concentradas a sua atividade em serviços de consulta, você vai ter que ir por um caminho. A outra, que está mais concentrado em serviços tipicamente hospitalares, você vai para um outro tipo de estruturação, né, da sua pessoa jurídica para você ter direito e acesso, né, cumprir os requisitos para ter a diminuição do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tem essas duas opções. Ou o caso, que é o que o Renato também citou, de empresas médicas que ela chega ao ponto de que ela tem um volume tão grande de consulta e um volume tão grande de procedimento que cria duas PJs. Você fracionar as pessoas jurídicas para você ter acesso aos dois mundos, certo? E aí você tem, por um lado, sobre uma parte da sua receita, né, digamos assim, toda concentrada num CNPJ e outra parte da sua receita toda no outro CNPJ para que você possa se beneficiar das duas hipóteses, digamos assim, e nós já temos reduções tributárias. E tudo isso na forma legal, na forma... Exatamente. Absolutamente. Okay. Né? A gente costuma dizer assim, não estamos falando aqui de nenhum tipo de jeitinho brasileiro ou de algo que seja eticamente ou moralmente questionável, não. É simplesmente o que a lei faculta ao médico empresário, né, aquele que está pensando ali do ponto de vista empresarial, fazer. Tem nada de interpretativo, não tem nada de subterfúgio, né? Não. E uma coisa que você falou sobre a resistência, né, que às vezes os médicos encontram com relação a isso, é porque é uma coisa meio radical, né? Poxa, eu vou ter uma empresa com duas PJs, uma para prestar serviço hospitalar, né, e a outra para prestar consulta. Será que precisa disso, né? E aí ele vai para o contador faz, não precisa não vá não, tem que ver aí, porque para o contador vai dar mais trabalho. Muito mais trabalho, né? E essas ações, muitas vezes o contador tem que fazer mensalmente a contabilidade do depósito judicial, porque a empresa precisa ficar depositando até vencer a ação, todo mês tem que ficar fazendo depósito judicial. Tem a questão dos planos, que também não cooperam, não ajudam, né? Então, é muito comum a empresa médica se deparar com essa resistência, inclusive da contabilidade. Então, é importante que essa convicção seja plena, né? O médico precisa entender que ele tem direito. Por exemplo, nessa ação do ISS, é um direito de 68, é um decreto de 68. E o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que esse decreto ainda está valendo. Ele é uma norma tributária que está valendo. Significa o quê? Que uma empresa que presta serviço médico
e todos os sócios são médicos, e então é como se a empresa fosse... a declaração tem que ser pessoa física. Aí o que estava acontecendo? As decisões judiciais eram: você não vai pagar 5% do seu faturamento, não. Você vai pagar o equivalente a uma pessoa física por sócio, né? Por ano. Então, por exemplo, a empresa tinha 100 mil por mês de faturamento, por exemplo. Ela tinha 5 mil por mês de gasto com ISS. Vezes um ano dá 60 mil. Aí ela tem, digamos, 3 sócios. 2 sócios, para ficar mais fácil. 2 sócios. Ao invés de gastar 60 mil por ano de ISS, ela passa a gastar 1.300 e alguma coisa por sócio por ano. Então é 2.600, vai. Ao invés de 60 mil, 2.600. Nossa, isso aí é uma pancada gigante, né? Por isso que agora tem essa lei nova que fala que é por sócio por mês, né? 200 e alguma coisa por mês. Mas mesmo assim é muito mais vantajoso. Então o fisco não aplica, tendo uma lei mandando fazer, né? Isso é que é mais difícil. Quando você olha se você pegar lá, fazendo bem grosso modo, né, a rubrica ISS, né, nesse exemplo que você deu, de 2 sócios, você está colocando ali menos de 6 mil por ano versus 60 mil por ano. Né? Então, assim, é uma quantia expressiva. Você está falando de pagar menos de 10% daquele imposto anualmente. A pessoa faz, tudo bem, 54 mil por ano. Será que é realmente tanto dinheiro assim? Agora você tem que pensar que o seu faturamento cresce e que você vai fazer isso ao longo de toda a sua vida como médico. Então, me diga você se isso faz diferença ou não. Você chega talvez no final da sua vida com uma terceira, uma quarta, uma quinta aposentadoria, não sei, de repente de tanto que você vai conseguir economizar, e a gente está falando só de apenas um único tributo. Pois é, muito rico esse muito assunto, bom. muito vasto também. E a gente sabe que o passeio por ele varia desde aquele médico que atende sozinho numa especialidade eminentemente clínica, né, que é só a mera consulta que ele tem, como aquele que tem procedimentos e valores agregados, tipo exames que são feitos na hora para poder você chegar na consulta do médico. Às vezes tem algumas especialidades que para você entrar na sala do médico, você já tem que chegar com o exame tal, tal e tal. Oftalmologia, cardiologia, às vezes pneumologia, algumas especialidades diversas. E tem outros não, que você só sai dali para fazer exames e volta depois para entregar. Que é aquela consulta que vai virar 50% do valor, porque você tem um retorno já garantido aí pelo plano de saúde, e isso onera muito mais, né? Muito então, mais. Tem esse campo enorme. Eu acho que vou deixar você agora com as palavras finais e uma mensagem importante de tudo isso que você falou, e para convencer o nosso colega a procurar se inteirar sobre esse assunto. Porque o que a gente está fazendo aqui no Glasgow, eu e Renato, é justamente orientar, deixar todo mundo orientado em vários campos. A gente deixa na parte do direito, na parte da ética, na parte da moralidade, no que diz respeito às novas leis, novas resoluções do Conselho Federal de Medicina, de OAB também. Nós que somos profissionais liberais, a gente não é só profissional liberal, a gente é empresário, a gente tem que ter um senso de administração, né? A gente não pode achar que o trabalho da gente é só o trabalho intelectual, né? No caso do médico, é só o trabalho médico, serviço médico. Não dá mais. Hoje, se você não tiver essas noções, né, o médico precisa saber qual é a diferença de lucro líquido para lucro real, né? Qual é o momento dele sair do simples para o lucro presumido, né? Qual é o tipo de tributo que ele tem que pagar. Se ele não fizer isso, ele vai se ver pagando 1/3 do rendimento dele só de imposto, porque ele dormiu no ponto. Ele tem que se enxergar que ele é a empresa. Ele é a empresa dele. Ele é a empresa, o empresário, então tudo gira em torno dele. Então, a gente vai deixar você aqui com as mensagens que você quer dizer, direcionar para o nosso público, para todo o público que, porventura, pode se interessar nesse tema. E dizer que foi muito bom a sua presença aqui para a gente entender esse tipo de coisa. Para a gente começar a entender, porque o médico nenhum sabe mexer com financeiro quando sai da faculdade e dos assentos das faculdades e das pós-graduações. Não. Se ele não fizer alguma coisa depois que leve a interessar, vai ficar aos cuidados do contador dele mesmo. Fica um pouco
a sorte, né? Assim, fica um pouco a a deriva. Se der total. a sorte de pegar um contador que, de fato, consegue fazer um planejamento tributário médico, certo? Que acho que um planejamento tributário convencional é o básico que um contador deveria fazer. Se ele erra, como esse contador que a gente, né, citou, que deixou uma pessoa jurídica claramente beneficiada pelo lucro presumido, permanecer como... pelo Simples Nacional, para pagar quase o dobro de impostos que ela ia pagar, isso é uma coisa, chega a ser ridículo, né? Mas acontece. Mas o básico, eu acho que pelo menos os contadores que a gente tem, né, tido a experiência diária ali, a maioria deles faz esse básico. Mas esse básico, ainda assim, ele é bem distante da economia tributária que você pode ter se você faz um planejamento tributário voltado para uma empresa médica, né? Deixando bem claro que existe uma diferença gritante, né? De não planejamento para um planejamento simples e de planejamento simples para um planejamento especializado médico. Como em né? tudo, né? Como em tudo. Então, faz muita diferença. Então, assim, o médico precisa saber de tudo, né? Eu acredito que não. Mas ele precisa contar com pessoas que possam auxiliar ele nessas dúvidas, né? Nesses quesitos. Ou, pelo menos, ele ter a certeza, através de um especialista, estou fazendo tudo certo, né? É como, digamos, alguém que está cuidando ali da sua saúde, de repente ele está até cuidando bem, mas ele está inseguro, né? Ele vai até o médico, né? E aí, doutor, estou cuidando bem? Como é que está, né? Usando aquele exemplo de Sidney, como é que está a minha pele? Será que estou fazendo certo? Será que eu posso melhorar e tal? O que é que eu posso fazer para melhorar? E aí você, né, como especialista, vai poder orientar a pessoa ou dizer, não, o que você está fazendo, né, está ótimo, continue fazendo dessa forma, que você não volte a ter os problemas que você teve antes. E assim por diante. Então, assim, o que a gente tem assim, de deixar de mensagem por último, né? Primeiro, o que a gente sempre incentiva e esclarece para todos os médicos que a gente tem a oportunidade de conversar. Se intere de como está a sua parte tributária, né? Esse é o primeiro ponto. Tenha ciência de que isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente foca num médico que está começando a sua carreira, né? Claro que se você descobre isso aos 50 anos, ainda é melhor você tomar conta da sua parte tributária já, né, seja lá quando for. Mas se você é jovem, né, se você de repente ainda é inexperiente, nunca nem ouviu falar desses termos, acho que mais do que qualquer outro, né, você precisa procurar alguém que possa lhe orientar, né, lhe deixar plenamente orientado sobre essas questões, porque quando você pensa ao longo de toda uma vida, né, e hoje em dia, acho que todo mundo pensa assim, né, todos os médicos pensam, né, eu preciso de repente economizar, né, eu preciso guardar ali minhas economias para no final da minha vida eu poder viver das minhas economias, do que a minha profissão me proporcionou. Acho que isso é super importante, principalmente quando você olha para a sua pessoa jurídica, que muitas vezes a sua margem de lucro é X e você coloca acima de X 7,8, como é o caso que a gente citou aqui, puxa vida, isso é muita coisa, né? Quando a gente coloca isso às vezes na ponta do lápis, que a gente mostra para médicos que a gente já teve a oportunidade de planejar, o cara chega a dar uma regalada de olho e faz, isso tudo? Pois é, você vê. E você está perdendo isso desde tantos anos atrás, né? E se fizer bem direitinho, consegue administrativamente, não precisa nem judicializar. Às vezes é rápido, né? Às vezes isso pode ser... ter uma resolução muito rápida. E você imagina você ter, daqui a 2, 3 meses, uma solução de um problema, né? Ou uma economia, né? Você chega, respira, assim, rapaz, agora as coisas mudaram realmente. Então, isso faz muita diferença. Se planejar para tudo, né? Faz diferença. No campo tributário, faz diferença demais. E aí eu queria encerrar assim, minha participação dizendo o seguinte. Quando eu ainda era estudante, né, da especialização, uma das coisas que a gente aprendeu, né, pagando direito tributário internacional, é que as grandes empresas hoje, elas não estão mais tão aperreadas, digamos assim, em conseguir aumentar a sua margem de lucro. Elas estão sempre procurando aumentar a sua margem de lucro através de eficiência tributária, porque acaba sendo muito mais fácil. Por exemplo, você imagine, quem é que consegue tão facilmente aumentar sua margem de lucro em 7,8% do seu faturamento? Não é uma tarefa fácil. Se fosse, todo mundo fazia. Aumentar 1% já é uma luta. Às vezes é difícil, né? Então, você imagine 7,8%, 5% no caso do ISS. Então, são coisas que você tem dificuldade de alavancar. E você, com digamos assim... Uma ação. Uma manobra tributária ali, claro, legalmente, eticamente falando, você já consegue chegar naquele objetivo. Então, não é à toa que grandes empresas internacionais, ela é dos Estados Unidos, mas a sede dela oficial já é em um país da Europa que tem aquele benefício fiscal específico para direito
enfim, direitos autorais, aí vai para outra parte da empresa, já fica concentrada, por exemplo, o capital na Holanda, porque já tem, né, benefícios para transferência de patrimônio e imposto sobre a renda. Então, tudo isso, né, vai se pensando do ponto de vista de eficiência tributária. O mundo hoje, né, ele é uma coisa muito globalizada. Então, se essas grandes empresas investem tanto e elas se programam tanto para aumentar o seu lucro através de medidas tributárias, não vai ser diferente na minha vida, né, na vida de vocês, na vida de quem está assistindo esse podcast. Então, se você pode fazer, o nosso conselho é procure primeiro informação, porque ela realmente é muito valiosa. Perfeito. Show de bola, show de bola. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo. É isso, o prazer foi meu. Né, eu quero já deixar né, aberto o espaço para você vir novamente, caso a gente tenha uma novidade tributária, qualquer situação nova que você queira trazer para a gente. Foi muito esclarecedor, viu? E a gente agradece muito a sua presença. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de participar e espero poder ter contribuído também com o público aí, deixar todo mundo plenamente orientado. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos.